Ó, a minha é gringa. Você viu que em vez dela falar essa reunião está sendo gravada, ela fala recording in progress. Bom dia, Fábio Ribeiro, Baião Binário. Terça-feira de junho, sexto mês do ano já, Fábio Ribeiro. E a gente achou que o ano ia ser diferente, hein? Ou 18º mês do ano de 2020, né? Mas algumas coisas começam a voltar, pelo menos ao normal, do ponto de vista de circulação de pessoas, eventos esportivos já começam a ter público. Ontem mesmo estava assistindo o NBA, estava lotada a arena do Tava Brooklyn lotada, Nets. lotado. E Roland Garros também já está com movimento, né? Roland Garros só não tem jogo, só não tem público à noite porque tem toque de recolher. Roland Garros, um dos 4 maiores torneios de tênis do mundo, acontecem anualmente, chamados Grandes Slams. E a mulher da hora no tênis se chama Naomi Osaka. Naomi Osaka é a mulher que mais tem patrocinadores, que mais levantou grana e a mais talentosa da nova geração de tenistas. Ah, Tem posições políticas muito contundentes, não se furtou a se posicionar em nenhum dos eventos que aconteceram recentemente, Black Lives Matter, enfim, o que o governo fez durante a pandemia, todas as questões mais críticas, George Floyd, a Naomi Osaka, ela deu a cara a tapa, colocou sua opinião, não se preocupou muito com que isso pudesse, enfim, indicar ou reverter em efeitos de patrocínio, coisas do tipo. Ou seja, e ela é é muito completamente boa, o né? oposto. E Ela é o oposto, tecnicamente muito boa. ela é o oposto do que a seleção brasileira de futebol é. Enfim, um bando de cagão que não consegue colocar uma opinião. A garota sozinha, ela faz muita coisa. A última dela foi um pouco controversa do ponto de vista, a opinião pública não aceitou muito, né? A opinião pública não aceitou, diga-se, a opinião pública é a imprensa, né? O que a Naomi fez, né? Ela diz o seguinte: a forma como o espetáculo do tênis é conduzido é um pouco cruel com os jogadores, né? Eles acabam o jogo, eles estão cheios de questões emocionais ali, e após o jogo eles precisam dar uma entrevista. E nas entrevistas, os repórteres geralmente perguntam coisas que não deram certo no jogo dela, se ela perdeu ou algo do tipo, né? O que a Naomi disse foi o seguinte: esse tipo de coisa está me prejudicando muito mentalmente. Ela perdeu um torneio recentemente e na saída do torneio ela teve que responder uma série de questões duras em relação ao estilo de jogo dela no Saibro. Saibro não é a superfície que ela se dá melhor, assim. Mas, resumidamente, o que ela falou, que a dinâmica que a imprensa tinha com ela não favorecia um estado mental positivo para o jogo dela. Ela sempre tinha que responder questões associadas a perdas, a erros, aquilo criava um estresse gigantesco nela, e ela disse o seguinte: para que eu me concentre no meu jogo, eu não vou dar entrevista durante o torneio de Roland Garros. Ela falou isso. Isso foi no começo. Ela jogou um jogo, não deu entrevista, e o torneio disse: se você não der entrevista, você vai ter que arcar com as penalidades. Os jogadores precisam dar entrevista, vocês são embaixadores do esporte. Mas qual A que é a penalidade... penalidade? Ela tem um contrato com o Roland Garros, Fá? Sabe? Não, que joga Roland Garros tem uma obrigação de, antes e após os jogos, conceder entrevistas Sim. protocolares que fazem parte de uma Mas tá. liturgia. Faz Hum. parte da liturgia. É uma questão da elegância do esporte, enfim, é uma satisfação para o público. Então. Ela disse que ela não ia dar entrevista, ela se recusava da entrevista porque ela queria se concentrar no jogo dela, e ela falou que estava disposta a pagar as multas. As multas eram altas, mas ela falou: tudo bem, eu pago a multa. E o público meio que não soube como reagir no primeiro momento, a imprensa malhou ela, disse que não cabia esse tipo de atitude de uma profissional. 2 dias depois, ela desistiu do torneio. Ela desistiu de Roland Garros, Nossa, eu alegando que não vi isso. ela desistiu. A alegação dela é uma espécie de. Eu vou usar a palavra. Statement. É É uma um depressão. statement. É uma depressão. Não, é uma depressão. Ah, É uma ela questão: tem olha, depressão. não está boa, eu criei espaço e vocês não me deram espaço, então eu vou embora. Entendeu? Caraca, Fá. É o seguinte: a Naomi Osaka falou: gente, eu não estou bem, me deem espaço. E esse espaço, talvez a forma que ela se comunicou no princípio, e aí eu fui ver as comunicações, não foi a mais adequada. Ela Ela não começou deixou isso. claro que era isso.
Não, talvez até porque quem está deprimido não quer ficar falando que está deprimido de cara, né? Você cria uma situação onde você espera que as pessoas reajam de uma forma da distância. Como as pessoas não deram, ela meio que foi embora e falou: olha, eu não estou bem. Então, e aí, o que se espera de uma atleta que faz isso? Né? Se espera que tenha um efeito reverso nos seus patrocínios e tal, e não foi o que aconteceu, cara. As empresas todas ficaram do lado dela. Então, todas as empresas que patrocinam a Naomi, ela ganhou 60 milhões de dólares nos últimos 12 meses só de patrocínio. E ela é patrocinada pela Nike, pela Nissan, pela Mastercard, pela TAG, enfim. Quando ela anunciou isso, Achei as que era empresas... Mastertech. Quando você foi ler, achei que era Mastertech. Seguinte, meio que a bola tá ficando na área, né? Pô, a Naomi se posicionou, tal, a gente patrocina a Naomi, vamos pegar esse discurso e colocar para a gente também. As empresas, tá aqui, ó, a Mastercard disse, Naomi Osaka's decision remind us how important to prioritize personal health and well-being, Mastercard. Ou seja, de fato, cara, de uma forma ou de outra, as empresas meio que ficaram do lado dela e fizeram disso um gancho para meio que reforçar suas preocupações com as pessoas, sobretudo na pandemia, né? Bom, enfim, fiz um preâmbulo longo, é esporte, é uma decisão de negócios, tem gente envolvida, tem efeitos colaterais. Essa foi a decisão dela e foi assim que as empresas reagiram, cara. Roland Garros deve estar desesperado, porque o Federer desistiu também por causa do joelho. Eu achei meio polêmico, eu não sabia que ela tinha desencanado, Fá. Porque o Federer leva muita gente, a Naomi também. E os dois desistiram de Roland Garros. Exato. Eu acho que aqui tem uma questão social bem importante, né? Que é como alguns assuntos que antes eram assuntos tabus começaram a ser discutidos de uma forma mais ampla. E quando eles caem na boca de uma pessoa como a Naomi, ela tem capacidade de falar em meu nome, por exemplo. Assim. Tipo, eu também tenho a mesma perspectiva dela. Eu não quero falar, às vezes. Eu não quero participar de reunião. Me deixa fora disso e tal. E aí chega um momento que a pessoa fala: quer saber de uma coisa? Eu tô indo embora. Tchau. Por quê? Porque essas pessoas, elas tentam com todo jeito, com toda... enfim, com tudo que ela tem de personalidade e tal, sinalizar que alguma coisa não vai bem. E ela tem, pô, 7, 8 patrocínios. Imagina a decisão dela, né? Ela toma uma decisão que envolve 8, 9 patrocínios ali, envolve um torneio e tal. Mas quando ela toca num assunto desse, ela pede para que todo mundo olhe para isso. E as empresas, cara, elas olham de uma forma que, tipo, a rede social, ela não permitiria, no longo prazo, você se posicionar contra a Naomi, seria ruim para as marcas também. Então, tem um tipo de pressão, tem um ativismo corporativo também, que faz com que as empresas comecem a pegar esse tipo de ação e normalizar e aceitar como se fosse parte de uma vida social normal mesmo. Né? Você acha que os patrocinadores sabiam, Fá, que ela estava passando por isso? Uma das brigas, Já existia essa conversa ou não? Foi do nada? Uma das críticas da administração do torneio de Roland Garros foi que ela não abriu discussão antes. Ela simplesmente comunicou que ela não daria entrevista sem expor muitos argumentos. Então, uma das questões que se coloca como responsabilidade dela, ela deveria ter buscado a conversa antes, porque eles poderiam ter protegido isso. Você sabe o que eu penso? Assim, aí eu vou ser um pouco capitalista, talvez, tá? Quando ela é uma jogadora que joga um esporte individual, certo? A equipe dela é o técnico, né? A equipe preparadores físicos e os patrocinadores, que de certa forma pagam, entre aspas, o salário dela, certo? Será que ela estava conversando com a equipe dela? Será que o técnico dela sabia? Será que os patrocinadores sabiam desse momento difícil que ela estava passando? Ou não? Porque eu fico pensando assim, não acho que ela tem obrigação de fazer isso. Ao mesmo tempo, eu consigo entender. Roland Garros não, caguei para eles, mas o técnico e os patrocinadores potencialmente se surpreenderem com a situação, sabe? O que saiu de notícia foi que Roland Garros não sabia, possivelmente os patrocinadores também não. Eu tenho uma questão em relação a isso. Eu compreendo e apoio o direito dela. Total. Só que assim, cara, ela também é fruto desse mesmo mecanismo. Né? Ela ganhou 60 dólares nos últimos 12 meses
fazendo algo que hoje ela condena. Então, assim, até onde, né? Até onde vão essas... É isso que eu tô falando. E até onde você comunicou isso, entendeu, Fá? Até onde você achou meio... Assim, eu consigo entender que o lance é uma... Tipo, cara, tô deprimida, isso é sério, eu preciso me cuidar e tal. Mas o quanto ela deu espaço para os patrocinadores, para o técnico... Eu queria muito saber se o técnico estava acompanhando isso, sabe? Tipo, o quanto eu compartilhei isso, sabe? Com as pessoas. Por mim, assim, você não está preocupado em dar visibilidade dos seus problemas nesse nível mental para os outros, né? Você está mais preocupado com o que acontece na sua cabeça. A minha questão, e aí também não é deixar ela numa posição, enfim, completamente inatacada, assim. Eu acho que ela faz parte de um organismo econômico onde é esperado que esse tipo de comportamento exista. Então, Exato. assim, se você 60 milhões de dólares por ano, é Vai ter esperado que que fazer você... isso. mas é uma visão muito capitalista. Você pode recusar, né? Você pode recusar a grana, você pode abrir mão disso, né? Então, eu acho que ela deve, assim, quando a gente fala de esportes que movimentam essas cifras, existem responsabilidades em relação a alguns compromissos que eles não podem simplesmente ser desatados de noite, né? Mas é óbvio que o que acontece numa situação como essa é a saúde da pessoa, né? Sim, total. Bom, na mesma linha, saiu uma reportagem. Que dia é hoje? Hoje é dia 8. Saiu ontem na The Atlantic, a reportagem Time. The Rise of Shareholder Politics. Qual que é o lance aqui? Tem a ver com a reportagem anterior no seguinte aspecto. Começa a surgir um tipo de... Eles falam de política de acionista, né? Qual que é a máxima vigente dentro do mundo dos negócios? Um bom CEO maximiza o valor do acionista, ou seja, aumenta o lucro na empresa. É isso. Resumidamente, é isso. Um bom líder de uma empresa tem que buscar maximizar o valor. Né? Clichê, está escrita no Yakut lá. Pois bem, isso tem mudado, né? A composição tem mudado pelo seguinte: existe hoje o que eles chamam de política de acionista. Basicamente, eles separam os acionistas em alguns grupos aqui. Aqueles que não estão nem um pouco preocupados com o que a empresa faz, compra ação e espera crescer o valor, e aqueles que agora começam a se organizar num grupo, que é o grupo que, de alguma forma, analisa as posturas da empresa do ponto de vista de ética, sociedade e sustentabilidade, a fazer mudanças no jeito que ela produz, do jeito que ela, enfim, vende, na cadeia logística, da publicidade sobre as suas políticas de transparência e coisas do tipo. Então, esse artigo se dedica a investigar esse tipo de comportamento desse grupo de ativistas que você compra ações das empresas, você se reúne ali, são, de repente, enfim, associações menores, sindicatos, e começam a pressionar as empresas a terem posturas mais socialmente responsáveis, como a postura de você suportar na Naomi Osaka, por exemplo. E aí, o que eles dizem é que, no longo prazo, esse tipo de postura aumenta o valor de ação da empresa também, porque a empresa passa a ser vista de forma um pouco diferente e tal. Ele traz dados aqui de, enfim, análises com mais de 2.400 políticas propostas por acionistas, de como isso foi aceito pelas empresas, de qual foi a consequência no valor da ação e coisas do tipo. E olha aqui, por exemplo, em 26 de maio, acionistas da Chevron votaram. E aí tem uma questão que é contraintuitiva, né? O acionista quer maximizar o valor de lucro. 61% dos acionistas da Chevron votaram uma proposta para que a empresa cortasse emissões de gás carbônico em relação à meta climática. Ou seja, tipo, cara, não queremos isso. Os acionistas fazendo isso. Acionistas da Norfolk Southern Corporation, aqui, 76%, pediram transparência da relação às atitudes de lobby que eles promovem para meio que dar uma driblada no acordo do clima. Ou seja, a American Express has voted 60% por workplace diversity. Então, é isso, né? Então, mas isso não são os acionistas todos. É um conjunto de acionistas suficientemente barulhento para provocar uma discussão e, ao mesmo tempo, esse efeito rebote que se amplifica nas redes sociais. Maioria, e aí, porque todos ali, maioria, eles têm que estar em número maior. Certo. É tipo a dinâmica do governo de um país, cara. O CEO é o dos acionistas. Então, assim, a gente não quer só mais lucro. A gente quer que a empresa tenha posturas obviamente responsáveis. Então, isso até, na minha cabeça, facilita o trabalho do CEO, sabe?
é como se ele tivesse acesso rapidamente às tendências de comportamento dos seus acionistas e se guiasse estrategicamente por isso, ou seja, não tem dúvida sobre os caminhos a se seguir. É óbvio que tem decisões que ele vai ter que tomar, vai ter que fazer ponderações, mas, de certa forma, é um novo tipo de ativismo de acionista que está vinculado com a outra notícia. Hoje as empresas suportam a Naomi Osaka porque tem esse tipo de perspectiva de um acionista na outra ponta que exige que você suporte. É isso. E é o skin in the game total, né? Tipo, pessoal, pô, não basta você falar sobre diversidade. Os acionistas vão pressionar para que você tenha políticas de fato de diversidade. E Não eu basta acho que você. tem a ver um pouco com pressão também, né, Fá? Porque a Naomi, ela percebeu, ela tentou pressionar Roland Garros, não conseguiu ter, sei lá, o apoio de outros tenistas e ela teve que sair. E eu acho que é um pouco a mecânica é um pouco parecida desse acionista também. Cara, você tenta pressionar. Você, de alguma forma, não compra essa briga, não concorda com o estilo, vaza. Sabe? Eu acho que tem uma consequência aí potencial que é, cara, põe a sua pele em jogo, é bem o que você falou, skin in the game, tipo, não conseguiu, então sai daí. Não fica também aceitando esse dinheiro de uma empresa que não está comprando as mudanças, sabe? Eu acho que tem uma. Acho que tem um encurtamento entre a ação e a reação, né? E o que você faz com a reação, de Olha, alguma forma, muda o que você é perante os outros, né? Então, acho que esses dois casos falam sobre isso. E aí tem uma outra reportagem que está na mesma linha, eu acho, que é da Salon. Reportagem de ontem também, 7 de você junho. falou em encurtamento da ação e reação, eu pensei no encurtamento do meu tendão. Dói. E aí eu fiquei pensando que dói, e também dói para a Naomi, para as empresas. Mudar dói, né? Tipo, você conseguir flexibilizar algo não é simples. Eu discordo que mudar dói. Eu Ah, acho que quem fala mudar dói, ela é meio que defensiva no sentido de que, olha, se eu for mudar, vai doer muito. Tipo, é meio quase como se fosse uma desculpa por não tá. mudar, Mas sabe? é que dor tem níveis diferentes e cada um percebe de um jeito. Mas existe um negativo aí da mudança, não é tudo flores. Acho que dói ficar no mesmo lugar também, às vezes. Sabe? Também, Então, com toda certeza. essa é uma frase que ganhou acepção de lógica As suprema, duas mas doem. Ficar parado e mudar. Faz isometria, fica no agachamento aí parado. Uma desgraça. tudo dói, então precisa de adjetivo. Simplesmente mude. Não fica caracterizando a mudança como dolorida, porque ficar no lugar também tem dor. Então, é porque essa frase, para mim, quando ela é usada da mudança dói, ela pressupõe, ela automaticamente coloca as pessoas no tipo, tá vendo como não é fácil? Tipo, Concordo. dói. Então, assim, eu acho que a gente Eu deveria acho que meio que. devia ser assim: sair da inércia dói. Porque aí Não, não vale dói. tanto para a isometria quanto para a mudança. O problema é você mudar a sua trajetória, Fá. Está parado, tem que começar a andar. Está andando, tem que parar. Os dois doem, entendeu? Física. A frase correta é: a dor muda. E não mudar dói. É isso. Vamos só ver essa reportagem aqui do salão. How restaurants are É que. tackling, Ih, tackle, Beatriz. atacando o problema do desperdício. A gente falou disso ontem nas Somas, né? Que a gente está falando das ODSs da ONU, nas Somas, que é a ONG que a Mastertech, enfim, colocou na vida. E lá a gente está conciliando a discussão das ODS, as 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com tecnologia e educação. A gente discutiu ontem alimentação e agricultura sustentável. E a gente falou no nosso debate, sobre o quanto se desperdiça de alimento. Essa reportagem, ela meio que coloca aqui algumas mudanças bem sensíveis nesse processo, de como os restaurantes estão lidando com o desperdício. Nossa, olha essa E mesa. tem alguns dados aqui assustadores, assim. Assustador mesmo. Vou pegar um especificamente aqui. Não tá rolando, Fá. Não, não tá? Eu tô na foto. Aí, rolou. Aí. Aí. Bom, um novo estudo baseado na redução de desperdício descobriu que 10% das comidas compradas pelos restaurantes nunca chegam aos consumidores. Ou seja, o restaurante já perde 10%, nunca vai chegar. Estraga Do que antes, sei lá.
do que chega, de 30% a 40%, não é consumido. Ou seja, vira lixo. Os dados são completamente assustadores, enfim, e tal. Só que é o lance de, tipo, durante muito tempo, e isso é uma verdade, é mais barato para o restaurante desperdiçar e jogar fora do que fazer, obviamente, reaproveitamento e reciclagem. O que está acontecendo é que começa também a haver um encurtamento das ações e reações aqui. O governo americano, por exemplo, vou dar tem vários dados nessa reportagem, mas o que eu gosto basicamente é esse daqui. Tem uma medida dos Estados Unidos para reduzir pela metade o desperdício de comida até 2030. Que também tem a ver com as ODS, tem a ver com a questão climática, porque o desperdício de comida, uma comida produzida usa água, ela afeta o ambiente, se você desperdiça menos, você de alguma forma protege o meio ambiente por consequência. E tem legislação hoje em dia, né, Fá? Europa, França, Espanha, você tem que fazer descarte específico de comida, justamente para não poder simplesmente jogar no lixo. Então, tipo, tem fiscalização em cima disso. Já virou legislação, sabe? Eu vou citar duas medidas que eu acho que, de tantas que tem nesse artigo, o artigo é muito bom, mas tem duas medidas que eu acho que elas ajudam. Uma delas é uma política, o estado de Vermont, nos Estados Unidos, passou uma lei restringindo a comida que você pode desperdiçar, que pode ir para aterro sanitário. Ou seja, é o seguinte, se você achava que podia jogar tudo lixo, agora não pode. É uma lei, então, assim, dá um jeito de manter isso na economia, reciclando, reaproveitando... como se chama, compostagem ou coisa do tipo. E aí você gera uma outra indústria de reciclagem, de tal, que gera emprego, blá, blá, blá. Então, o estado de Vermont foi o primeiro a passar uma lei de reciclagem universal em 2012, banindo, tipo assim, olha, sabe o que eu achei legal nessa lei? É meio Adams óbvio, tem muito desperdício, vamos passar uma lei para evitar o desperdício. É tipo o Dorico Iguaçu falou assim, vamos proibir as pessoas de morrerem, porque não tem mais vaga no cemitério. Então, está proibido a partir de hoje morrer. Então, basicamente, o que ele fez aqui foi uma lei, só que essa lei, por mais que seja assim, a gente tenha visto pelo lado jocoso, ela fala o seguinte, olha, eu não vou facilitar para você desperdiçar comida. Você vai ter... E aí, obviamente, começam a surgir as empresas que auxiliam os restaurantes a fazer a recuperação do alimento, que direcionar isso para alguém e tal. Tem uma lei nos Estados Unidos, cara, que é uma lei que chama-se Emerson Good Samaritan, Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act, que é de 96, que ela protege os doadores nos casos de doação de comida, caso a comida esteja estragada, alguma coisa do tipo, que é a preocupação de quem doa comida, né? É ter estragado? Não, porque assim, tem the biggest concerns, as maiores preocupações dos restaurantes é porque, eventualmente, algum tipo de problema que alguém tenha com a comida chega para o restaurante a responsabilização. Assim, se eu dou comida e acontece alguma coisa de errado, sei lá, intoxicação, tal, a culpa é sua. Então, passaram uma lei chamada Bill Emerson Good Samaritan Food Donation, que ela meio que protege, é óbvio que deve ter ali características, não pode doar qualquer coisa, tal, mas, enfim. Existem as leis que protegem quem doa, existe a lei que evita que você desperdiça, e nisso surgem negócios como o Rescuing Leftover Cuisine, Rethink, que eles, de alguma forma, ajudam restaurantes e hotéis a fazerem o processo de distribuição dessas sobras, de reaproveitamento das sobras também. Então, essa é a medida... encurtamento de ação e reação, né, Fá? Porque ao tomar uma medida, você vai ter que reagir. E reagindo, você melhora esse ODS, essa métrica, você respeita essa lei, né? Exato. Posso só comentar uma coisa que eu acho que é muito real? Embalagem é uma parada que antes talvez não fosse tão drástico, né? Assim, não fosse tão claro que era um problema, mas acho que a pandemia trouxe muita luz para essa discussão de tipo, cara, você vai ter que cuidar dessa embalagem, sabe? Tipo, você vai ter que ver qual que vai ser a parada, você vai usar plástico, você vai usar papelão, você vai usar papel, você vai pôr talher em todos, você não vai, você vai pôr cada meleca de um talher num plastiquinho. Eu acho que, de alguma forma, quando a gente olha para o ODS2, né?
que é fome e agricultura, tem um pouco dessa visão em cadeia, né? Não é só o restaurante em si, é tudo que está em torno. É quem ele está pagando para plantar a parada, de quem que ele está comprando a embalagem, como é que é a embalagem, o canudo como é que é. É mais do que só desperdício de alimento, né? Exato. E aqui eu gosto de duas que colocam o consumidor no papel que você acabou de falar. Hoje já tem alguns mecanismos nesses sites de você descobrir se o restaurante usa embalagens socialmente mais adequadas. O que eu gostei mais foi esse daqui. Tem um projeto chamado Your Local and Food for All, que basicamente ele avisa para você lugares que estão para vender comida vencida, que já iriam ser desperdiçadas, eles vendem a preço muito baixo. Tipo, eu achei sensacional. Maravilhoso! É tipo preço dinâmico. É preço dinâmico, Fá, da feira, preço dinâmico do Uber, só que com mais tecnologia. Basicamente, eu compraria só nisso, sério mesmo, assim. Eu sempre, quando eu ia viajar, lá em Londres tem uma rede de supermercado chamada Tesco, que ela tem uma seção de comidas que são perecíveis, que no final do dia eles dão um rebate de preço violento e jogam ela para 30% do valor. Eu comprava só à noite comida. Eu comprava à noite, guardava para comer no outro dia e vivia assim. Então, eu tenho um problema com desperdiçar comida, assim. Eu nunca desperdiço comida. Ao ponto de comer coisas estragadas, tá cheio de pereba hoje aqui, ó. Tô cheio de... Tá pior, Fá? Eu tenho um lance, assim, e isso é muito de âmbito familiar, né, Fá? Assim, em casa, pro meu pai, era uma herege de você largar comida no prato. Pôs no prato, fica aí sentada. Desmaia de tanto comer. Era tipo, não pode deixar comida no prato. Tanto que até hoje, quem come comigo sabe que eu sou meio freak, assim, de tipo, lamber o prato. Eu sou meio nojenta até, assim, de tipo, limpar num nível que não pode desperdiçar comida. Isso é errado, tem gente passando fome. Eu cansei de brigar com pessoas, tipo, cara, olha o tanto de coisa que tem aí, come, pô, você pediu. Que doideira é essa? Tira isso. Então, acho que isso tem um pouco a ver com cultura também, né, Fá? Pessoal, com cultura familiar até. Eu faço muita merda na vida, mas isso eu não faço. Comida eu não desperdício, assim, tem Também uma não. questão muito séria. Outra questão, ó, a Suécia converte de comida desperdiçada em combustível para ônibus. Total, ótimo. Compostagem. E aí tem uma outra lei em Nova York, que é uma lei que é o seguinte, que ela vai exigir que os negócios façam doações ou reciclem de forma compatível ao desperdício que eles provocam. Ou seja, e aí tudo isso envolve como a tecnologia está sendo usada para, enfim, melhorar o processo de reciclagem, recuperação, vigilância do desperdício, usar para combustível, enfim. Eu acho que essa reportagem, a gente poderia ter usado ela ontem, né? Pena que eu só li ela ontem à noite. Saiu à noite, tá vendo? 7 de junho, 10h30 da noite. Mas, de certa forma, eu acho que está pertinente o assunto de ação-reação. Encurtamento, vamos colocar o nome do episódio, Fábio Ribeiro. Os encurtamentos. Encurtamento da ação e reação? É algo nessa linha. A gente pode achar um nome um pouco mais Eu gosto de comercial. encurtamento, ele é chocante. Ele, tipo, cara, você lembra de dor no tendão? Não sei, eu gostei, mas enfim. Tive uma ideia. Acho que o encurtamento da ação, a gente pode usar uma expressão do tênis. Saque e voleio. Tá, você saca e já sobe para a rede para volear, ou seja, você diminui o tempo entre a resposta do adversário e o seu contra-ataque. Saque e voleio vai se chamar. Mas chama voleio só, saque e voleio? E voleio é a jogada combinada. É um tipo de jogada de atletas que tem saque muito poderoso, então eles sacam muito forte. O adversário basicamente só coloca para o outro lado, só que a bola vem tão fraca que ele já está na rede voleando. Ou seja, é um ataque em 2 steps. O saque e voleio é a artimanha de quem saca muito rápido. Ou ele faz o ace, porque ele saca muito rápido e muito bem, ou quem devolve só se esforça para devolver e botar a bola na quadra. Só que a bola basicamente vem sem força e bem alta. E aí a pessoa ela já tem tempo de se deslocar até a rede para atacar. Então, esse tipo de jogada, saque e voleio, é o tipo de jogada mais, enfim, dinâmica do tênis, assim. É tipo diminuir a ação da reação mesmo, sabe? Como ele é esportista, é ele, muito bom, Fábio Ribeiro. Naomi Osaka teria orgulho de você agora, eu acho. Bateria. Bom, é isso aí. Acabou o banho de hoje. Beijo, bom dia.